Olá pessoal, estou trazendo aqui mais uma aula para vocês. Dessa vez a nossa aula vai ser sobre números decimais e porcentagem, tá? Antes da gente iniciar a aula, eu queria dar algumas recomendações de estudos. Eu aconselho que vocês pratiquem resolvendo exercícios do nosso material didático, tanto do livro como do nosso livro suplementar de atividades, bem como também que vocês estejam praticando resolvendo as questões do Eureka, tá? Do Universo Eureka lá no portal SAIS. Também vai ser bastante importante para que vocês tenham um bom desempenho na nossa próxima avaliação. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre frações, números decimais e porcentagens, tá? Iniciando aqui, a gente vai começar com o conceito de fração decimal. O que são fração decimal, tá, pessoal? Frações decimais são aquelas onde o denominador ele vai ser uma potência de 10, tá? O que seria uma potência de 10? Ó? A gente tem aqui, por exemplo, ó, 5 décimos. É assim que a gente lê esse primeiro número. 5 décimos é a mesma coisa que 5 sobre 10 elevado a 1, tá? Observe que esse 10 é uma potência de 10, onde o expoente é 1. Aí nós temos aqui 7 centésimos. 7 centésimos é o 7 sobre também uma potência de 10, que nesse caso é 10 elevado a 2, tá? Aqui é só uma das formas que você pode escrever esse número. E 11 milésimos é a mesma coisa que você ter 11. O 1000 a gente pode escrever ele como sendo 10 elevado a 3, tá? Ou seja, todos esses números a gente chama de fração decimal, pelo fato do denominador ser uma potência de 10. Aqui eu coloquei um exercício onde pede para a gente escrever as frações abaixo na forma decimal. Como é que a gente faz para escrever isso na forma decimal, tá? Se eu quero escrever essas frações na forma decimal, eu quero que o denominador delas tenha um desses números, ó. 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai, tá? Eu quero que elas estejam com um desses números. Nessa primeira, eu consigo transformar esse 5 numa potência com 10 embaixo, tá? Um denominador 10. Para esse 5 ele se transformar em 10, bastaria eu multiplicar ele por quanto? Ó? Por 2. Se eu multiplico em cima por 2, eu também vou multiplicar onde por 2, ó? A parte de cima da minha fração. E 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 2 dá 10, 2 vezes 2, 4. Certo? Já nessa segunda aqui, vou trazer ela um pouco mais para cá, a gente tem 5 16avos, né? E observe que esse 16, eu não tenho como transformar ele numa potência diretamente de 10, tá? Vou só fazer um ajuste aqui. Coloca no lugar do 5 aqui, eu vou colocar um 12, tá? Vou colocar aqui um 12. Então, nós temos 12 16avos e eu quero transformar isso para uma fração com denominador 10. 10 ou 100 ou 1000, por aí vai, tá? Observe que, de início, o 16 ele não é um divisor nem de 10, nem de 100. Mas observe que nessa fração a gente consegue simplificar ela, tá? Eu consigo simplificar ela, ó, por 4. Se eu simplificar ela por 4, eu vou encontrar esse resultado, ó. 12 dividido para 4 dá 3. 16 dividido para 4, 4. Observe que agora que o 4 ele é um divisor de que número? De 100, tá? Ele é um divisor de 100. Isso significa que eu consigo transformar agora esse número 4 no número 100. E aí, como é que eu faria para fazer essa transformação? Ó? Se eu multiplicar o 4 por 25. Se eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 25, eu chego em 100. Se eu multipliquei a parte de baixo da minha fração por 25, eu tenho que fazer o mesmo procedimento na parte de cima. Ó. 3 vezes 25, 75. E nós ficamos com 75 centésimos. Agora, veja esse próximo exemplo aqui, ó. Aqui nós temos a seguinte situação. Observe que
esse denominadorzinho que está aqui embaixo, ó, eu consigo facilmente transformar ele numa potência de 10, né? Que no caso eu conseguiria transformar esse número aqui num 100, dividindo por 2, né? Ó. Se eu divido por 2, eu vou achar um 100. Só que se eu dividir embaixo, eu teria que dividir em cima. E o 15, ele não dá para dividir de forma exata por 2. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o próximo número. Eu vou pegar a próxima potência de 10, que vem depois do 100, que no caso seria o 1000. Certo? Então, eu vou transformar essa fração. Deixa eu ajeitar aqui. Numa fração onde o meu denominador seja 1000. E também é fácil da gente fazer isso, né? Para esse 200 virar um 1000, bastaria eu multiplicar ele por quanto? Ó? Por 5. Se eu multiplico aqui embaixo por 5, eu teria que multiplicar também em cima por 5. E 5 vezes 15 vai dar igual a 75. Então, nós teríamos 75 milésimos, tá? Como é que a gente faz a leitura de um número decimal? O número decimal, que é esse número que ele vai ter vírgula, tá? Ele é dividido como? Ele vai ser dividido em um número que ele vai ter a parte inteira. Então, aqui a gente vai ter a parte inteira, que é o que fica à esquerda da vírgula. Imagina que tem uma vírgula aqui. E o que fica depois da vírgula, a gente chama da parte decimal, tá? Se ele tiver apenas um número depois da vírgula, nós vamos ter apenas os décimos. Se ele tiver duas casas depois da vírgula, nós vamos ter os centésimos. Se ele tiver 3 casas, os milésimos e assim por diante, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui a leitura desses números aqui, ó? Coloquei um exercício para a gente ver na prática como é que a gente faria isso. Aqui, observe que eu tenho 3 inteiros. Então, eu poderia escrever assim, ó, 3 inteiros. O que é que seriam esses inteiros? Ó, é tudo que está aqui antes da vírgula. E eu tenho 2 casas após a vírgula, ou seja, eu tenho até a casa dos centésimos. Se eu tenho até a casa dos centésimos, nós temos 3 inteiros e 89 centésimos, certo? Nesse outro aqui, ó, eu teria 332 inteiros. E como eu só tenho uma casa após a vírgula, nós temos apenas os décimos e 8 décimos, tá? Esse outro, eu tenho 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula, ou seja, eu tenho até a quarta ordem da parte decimal. Então, nós vamos ter os décimos de milésimos, tá? Então, nós ficaríamos com 83 décimos de milésimos, certo? Então, assim ficaria. Agora, eu tenho um contrário, tá? Eu tenho o número escrito e eu quero representar esse número na notação decimal. Se eu tenho 23 milésimos, 23 milésimos é a mesma coisa que eu ter 23 sobre 1000, já que são milésimos, tá? E aí, como é que a gente faz para converter isso em número decimal? Que a gente vai ver mais para frente. A gente escreve assim, ó. A gente escreve o número 23 aqui e imagina que a vírgula tá lá no final do número, tá? Porque tanto faz, né, gente? Eu escrever 23,0 como apenas escrever 23. Esse vírgula 0 aqui ele não vai influenciar em nada, então por isso que a gente normalmente não coloca. Mas imagine que eu vou precisar dessa vírgula ali no final do número. Se é 23 milésimos, observe que no número 1000 eu tenho 3 zeros embaixo. Eu vou até destacar de outra cor. Eu tenho 3 zeros embaixo. Se eu tenho 3 zeros, significa que a minha vírgula ela vai andar 3 casas. 1, 2, 3. A minha vírgula ela vai vir para cá. Quando ela vier para cá, eu tenho uma casa que não tem nada, eu vou preencher com 0. E outra casa que eu também irei preencher com 0, tá?
E aí o nosso resultado ficaria assim, ó, 0,023, que é a mesma coisa que 23 milésimos. A letra B, eu tenho 47 inteiros e 4 centésimos. Se eu tenho 47 inteiros, ó, seria assim, ó, 47 inteiro, vírgula, eu tenho 4 centésimos. Se é 4 centésimos, observe que a gente vai escrever assim, tá? Os décimos é 0, os centésimos é 4. E nós temos 4 dezenas e 7 inteiros. Então, ficaria 47,04, que é a mesma coisa que 47 inteiros e 4 centésimos. Agora, 12 décimos, ó. 12 décimos é como se você tivesse 12 sobre 10. Então, a gente escreve novamente como eu fiz na letra A. Coloca o 12, a vírgula no final. Como é que a gente só tem um zero, essa vírgula ela andaria uma casa. Então, ficaria 1,2, que é a mesma coisa que 12 décimos, tá? Vamos aqui avançar. Agora, a gente vai para a parte de frações e números decimais, tá? Como é que a gente faz para transformar um número decimal em fração e vice-versa? Primeiro passo, ó. Vamos aprender a transformar um número decimal em fração. Então, como é que a gente faz? Ó? A gente escreve o número aqui sem a vírgula, tá? Fica 53. Coloca o sinal de fração. Aqui embaixo, a gente vai ter uma potênciazinha de 10, tá? Então, eu vou colocar logo o número 1. Aí, você vai ver, ó, que eu tenho apenas quantos números após a vírgula? Eu tenho apenas, ó, um número após a vírgula. Então, aqui eu vou acrescentar apenas um zero, tá? Então, ficaria 53 décimos, certo? Esse outro aqui, ó, eu tenho 14 inteiros e 27 centésimos. Novamente, a gente escreve o número sem a vírgula, ficaria 1427. Colocamos um embaixo, já que vai ser uma potência de 10. Aí a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem, ó, dois números depois da vírgula. Se eu tenho dois números, eu vou colocar, então, 2 zeros aqui, certo? E, por fim, ó, eu tenho 0,013, né, que seria 13 milésimos. Pessoal, é só você escrever, ó, o número sem a vírgula. A professora, então, vai ficar assim, 0013. Pessoal, esse zero à esquerda aqui, ele não serve para nada, tá? Então, ficaria apenas o que, ó? O 13. Coloca o tracinho, o número 1 embaixo. Você vai ter quantos números após a vírgula? 1, 2, 3. Você vai ter 3 números após a vírgula. Então, você deve acrescentar 3 zeros no seu denominador. Tá bom? Agora, quando é o contrário, tá? Quando eu tiver uma fração decimal e eu quero transformar ela para um número decimal. Aí você vai fazer o que, ó? Você vai escrever o número aqui, 5. Imagina que a vírgula está no final do número. Se eu tenho, pessoal, aqui, ó, 2 zeros aqui embaixo, significa que você vai deslocar essa vírgula duas casas, ó. 1, 2. Ou seja, sua vírgula ela vai vir para cá. Deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Você vai deslocar uma casa. E depois você vai deslocar outra casa, ó. Então, sua vírgula vai vir para cá. O que é que eu faço com esses espaços vazios, ó? Vou preencher com zeros, tá? A vírgula some daqui. Então, vai ficar 0,05. Certo? O zero ele serve justamente para isso, tá? Na matemática, quando tiver uma quantidade que ela não puder ser expressa, for vazia, a gente representa por zero. Agora aqui, ó, eu tenho 15 décimos. Aí você escreve o número 15, coloca a vírgulazinha lá no final. Como aqui você só tem um zero, essa vírgula ela vai andar apenas uma casa, ó. Então, ela vai vir para cá. Ou seja, o resultado vai ficar 1,5. Certo? Vai ficar 1,5. Agora, nesse caso aqui, ó, observe que essa fração ela não está na forma decimal.
Obviamente, você conseguiria transformar ele dividindo 7 para 4, só que a gente ainda não chegou a estudar a parte de operação com número decimal. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Eu vou transformar isso aqui numa fração decimal. Observe que esse 4 aqui, ó, eu consigo transformar ele num 100, tá? Para ele se transformar em 100, eu teria que multiplicar tudo isso aqui por 25. Se eu multipliquei embaixo, também vou multiplicar onde? Ó? Em cima. 7 vezes 25 vai dar 175. Então, ficaria assim, ó. E agora, a gente faz o processo para transformar isso aqui em número decimal, ó. Escreve o número, a vírgula no final, ó. Se aqui eu tenho 2 zeros, a vírgula ela vai andar 2 casas, ó. 1, 2, ó. Então, a vírgula vem para cá. Então, o resultado fica 1,75. Certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre números decimais na reta numérica e também a sua comparação, tá? O que seria comparar números, né, pessoal? Eu sempre falo, comparar números é basicamente você dizer quem é maior, quem é menor, né? Então, para a gente fazer essa comparação, a gente vai usar os sinais maior que e os sinais menor que, tá bom? Como é que a gente compara número decimal? Primeiro você vai olhar para a parte inteira. A parte inteira é diferente? Sim. Se é diferente, você vai ver quem é a maior. Observe que a desse número é maior, tá? Portanto, esse número que está aqui do lado esquerdo, ele vai ser menor que 7,1. Aí no exemplo B, observe que a parte inteira dos dois é igual. Então, você vai olhar para o próximo algarismo, que vem logo após a vírgula. Também são iguais. Aí, você vai olhar para o próximo. Ó, também são iguais. Quando você chegar na casa dos milésimos, vocês vão ver que eles são diferentes. Ó. Os milésimos aqui é 0 e aqui é 7. Como 7 é maior que 0, a gente conclui que 16 décimos de milésimo é menor que 16 inteiros e 7 milésimos, tá? O próximo, você vai olhando aqui, ó. Observe que os 3 primeiros números aqui, ó, são iguais. Só que o quarto número aqui é 1 e o quarto número aqui é 0. Então, como 1 é maior que 0, a gente conclui que esse número é maior que o outro. Agora aqui, ó. Eu tenho 2 inteiros e 1 centésimo. E aqui eu tenho 2 inteiros e 12 décimos de milésimo. Observe que a primeira casa são iguais, a segunda também são iguais. Na terceira há uma diferença, ó. Como 1 aqui é maior que o 0, então o número do lado esquerdo aqui, que é esse aqui, ele vai ser maior do que o outro. Letra E. Mesmo caso, né, gente? Ó, primeiro também são iguais. Como aqui é 0 e aqui é 4, esse número vai ser maior que o outro. Ou seja, então, nós vamos usar esse símbolo, menor que. Esse número é menor que esse outro. E por fim, eu tenho 200 inteiro e aqui eu tenho 20 inteiros. A gente conclui facilmente que esse que está desse lado é maior que o outro, tá? Agora vamos para a questão 2. Questão 2 é para a gente localizar os números na reta numérica que está representada a seguir, certo? O primeiro número é esse aqui, ó, 2,8. Numa reta numérica, não sei se vocês já perceberam numa régua, que a gente tem alguns números, entre um centímetro e outro, a gente tem alguns tracinhos menores, tá? Esses tracinhos menores, eles são chamados de décimos. É porque a gente pega 1 centímetro e divide em 10 partes iguais. Ou seja, cada partezinha dessa vale 1 décimo. E aí, dentro de cada décimo, nós vamos ter os milésimos e assim sucessivamente. Se aqui eu tenho um 2,8, significa que esse número ele vai estar
entre o 2 e entre o 3, tá? Como é 2,8, nós vamos ter aqui, ó, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Então, o 2,8 ele vai estar exatamente aqui, ó, 2,8. O próximo número é esse aqui, ó, 0,7. Deixa eu deixar mais clarinho aqui. 0,7. 0,7 ele não tem parte inteira. A parte inteira é zero. Ou seja, significa... Deixa eu colocar aqui a cozinha respectiva. Significa que ele vai estar entre o 0 e o 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 vai estar bem aqui assim, ó. Então, eu vou marcar aqui, ó, esse pontozinho, nosso 0,7. Agora, vamos para o próximo. O próximo, 3,5. 3,5, ele vai estar entre o 3 e o 4, certo? Então, nós vamos ter 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, ó, vai estar exatamente aqui. Vou colocar aqui, ó, 3,5. E por último, nós temos 1,7. Colocar da cor laranja. 1,7, né? Onde é que vai estar 1,7, ó? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Ele vai estar exatamente nesse cantinho aqui, ó. Então, dessa forma, a gente localiza. Se eu perguntasse quem é o maior desses valores, obviamente o maior é o ponto que ele está mais à frente de todos os demais. Seria 3,5. Se eu pergunto quem é o menor, 0,7, que é o número que está mais atrás de todos os outros. Agora vamos para a parte de porcentagem, tá? O que seria uma porcentagem, tá, pessoal? Nada mais é do que uma fração de denominador igual a 100. Esse símbolozinho aqui, ó, ele significa basicamente divisão por 100, tá? Então, esse númerozinho aqui, ó, 30%, é a mesma coisa que 30 sobre 100. E 30 sobre 100, se a gente fosse transformar isso aqui para um número decimal, era a mesma coisa que 0,3. Então, uma porcentagem, ela pode ser representada de 3 maneiras diferentes. Nós podemos deixar na forma de porcentagem, onde a gente utiliza o símbolo de porcentagem. Nós podemos representar na forma de fração decimal. E também nós podemos representar na forma de um número decimal. Então, nós temos 3 formas de representar a porcentagem, tá? E aí eu coloquei aqui alguns exercícios para a gente praticar e entender na prática como é que a gente calcula a porcentagem, tá? Vamos começar aqui com o primeiro exemplo. A fatura de um cartão é de R$600. Se nesse mês, Jane pagou apenas, ó, a fatura é esse valor e ela pagou apenas 240. Ele quer saber quantos por cento do total ela pagou. A gente sabe que numa fração, pessoal, a gente representa uma fração assim, ó, né? A gente tem a parte sobre o todo, né? Qual foi a parte que ela pagou dessa fatura, né? Ela pagou apenas uma parte de um total. Ela pagou apenas 240 sobre o todo. Quanto é o total dessa fatura? 600. Se ele quer que a gente escreva isso na forma de percentual ou de porcentagem, né? A gente precisa escrever aquilo ali nesse formato aqui, ó, de modo que eu tenha um denominador 100. Já que eu tenho uma fração, eu quero que a minha fração ela tenha um 100 embaixo. Para essa fração ter um 100 embaixo, deixa eu trazer o cálculo um pouquinho mais para baixo. O que é que eu faria aqui, ó? Eu teria que fazer o quê, ó?
eu teria que mexer no meu numerador e no meu denominador da fração, de modo que eu conseguisse colocar um 100 aqui embaixo. Certo? Ó, eu teria que colocar aqui, ó, o número 100. Para a gente colocar um 100 aqui, bastaria eu fazer o quê, ó? Se eu tenho 600, se eu dividisse por 6, 600 dividido por 6 dá 100. Ah, então se eu dividir embaixo, eu também divido aonde? Ó? Em cima. 24 dividido para 6 dá 4. Coloco o 0, né? Então, se eu tenho 40 sobre 100, isso aqui é a mesma coisa que 40%. Certo? Então, ela pagou 40% do valor da fatura. Certo, pessoal? Então, vamos aqui para a próxima questão. Ao comprar um notebook de 1.800 à vista, Marcelo obteve um desconto de 12%. Qual foi o preço que ele pagou pelo aparelho? Então, assim, o aparelho ele custava 1.800 à vista. Então, ele obteve um desconto de... Ele teve um desconto de 12%. Então, o preço, esse valor à vista, ele ia receber um desconto de quanto? Ó? 12%. Então, o primeiro passo vai ser a gente calcular quanto é 12% de 1.800. Certo? Esse aqui vai ser o nosso primeiro passo. Se eu quero calcular 12% de 1.800, basta eu fazer o quê? Ó? Multiplicar 12 vezes 1.800 e dividir por quanto? Ó? Por 100. Por que eu divido por 100? Ó? Porque o símbolo de porcentagem significa divisão por 100. Então, eu tenho que dividir por 100. Aqui dá para a gente simplificar, ó. Dá para cancelar 2 zeros com 2 zeros. Então, basicamente, sobrou para a gente 12 vezes 18. Fazendo aqui a continha, ó. 12 vezes 18. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 2. Com mais 1, 3. 1 vezes 8. 1 vezes 1. Somando aqui tudo, nós vamos ter 6. 3 mais 8, 11. Vai 1. 216. Então, isso aqui é igual a 216. Isso aqui vai ser o nosso desconto. Pessoal, se é um desconto, eu tenho que diminuir do valor que eu vou pagar, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 1.800 menos o meu desconto, que foi 216, tá? Subtraindo isso aqui, ó, a gente vai ter... Deixa eu dar uma afastadinha aqui um pouco. 0 não dá para tirar 6, a gente vai pegar emprestado lá do 8. Ó. Esse 8 vai emprestar para cá. Deixa eu descer um pouco aqui. Que vai emprestar para cá, tá? Esse carinha ficou 10. 10 menos 6, 4. Esse cara aqui tinha ficado 10, como emprestou 1 para lá, ficou 9. 9 menos 1, 8. E esse carinha, como emprestou para lá, ficou 7. 7 menos 2, 5. E 1 menos 0, 1. Então, o valor que ele pagou foi esse aqui. Aí aqui ele faz duas perguntas. Qual foi o preço que ele pagou? É isso aqui, ó. Preço pago. Ele pagou esse valor. Qual foi o desconto? Ó, o desconto tá aqui. Certo? Espero que tenham compreendido, tá? Sempre que eu falar desconto, abatimento, a gente vai subtrair, tá? Agora, quando eu falar aumento, acréscimo, juros, isso aí significa que vai aumentar. Vamos aqui para a próxima questão. Em uma academia com 680 alunos matriculados, ó, então a gente tem aqui, ó, 680 alunos matriculados, foi feito um levantamento da frequência desses alunos e dos horários escolhidos por eles para a prática de atividade física. Com isso, verificou-se que 45% dos alunos frequentam a academia à noite, 40% frequentam a academia à tarde e os demais pela manhã.
Com base nesses dados, ele quer que a gente calcule quantos frequentam a academia pela manhã. Vamos lá, gente. Primeiro, ó, a gente tem aqui que 45% frequentam a academia à noite. 40% frequentam a academia à tarde. Ou seja, ó, a gente já tem aqui ó, um total de 85% dos alunos. Então, o total, todo total, quando a gente fala de porcentagem, é 100%. Se 85% frequenta nesses dois horários, a gente conclui que 15%, que é o que falta para completar 100, né? Você poderia pegar aqui, ó, 100% menos esses 85%, né? Que aí você iria encontrar 15% frequenta a academia pela manhã. Se 15% frequenta a academia pela manhã, é só a gente calcular 15% de 680. E aí ficaria assim, ó, 15 vezes 680, novamente dividido para 100. Dá para cortar um zero com um zero. Nós ficaríamos com 15 vezes 68. Vou fazer a continha aqui do lado, ó. 15 vezes 68. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 6, 30. Com 4, 34. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. Somando isso aqui, ó, 0. 4 com 8, 12. Vai 1. 6 com 3. Dá 9 com mais 1, 10. Ou seja, 15 vezes 68 dá 1020. Veja que aqui embaixo ó, sobrou um 10, tá? Observe que nesse primeiro exemplo aqui, ó, sobrou 1. Só que esse 1 a gente ignorou ele por quê? Porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então a gente pode ignorá-lo. Só que aqui, ó, sobrou quanto? 10. Então esse 10 ele não pode ser ignorado, tá? Então eu colocaria o 10 aqui embaixo. Como você tem 0 aqui, dá para você cancelar. Então, nós teríamos pela manhã 102 alunos pela manhã. Certo, pessoal? Na letra B, calcule a diferença entre o número de alunos que frequentam a academia à noite e à tarde. Então, ele quer saber a diferença, tá? Sempre que uma questão falar sobre diferença, a gente vai usar que operação, pessoal? Subtração. Subtração, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? A gente tem 45% à noite, que é da noite, né? Deixa eu escrever aqui embaixo. Menos 40% da tarde. Ou seja, a gente tem uma diferença entre eles dois de 5%. Essa aqui é a diferença entre eles. Ou seja, eu vou querer calcular aqui quanto é esse 5% do número de alunos, que é 680. Fazendo isso, ó, nós vamos ter 5 vezes 680 dividido por 100. Sempre lembrar do 100 embaixo. Se é porcentagem, tem que dividir por 100. Cancela um zero com um zero. Sobrou 5 vezes 68. Vou fazer a continha aqui do lado, ó. 5 vezes 68. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 6, 30. Com 4, 340. Aí, novamente, ó. Sobrou um 10 aqui embaixo, ó. Vamos levar em consideração. Novamente, ó, 0 em cima, 0 embaixo. Ou seja, a diferença é de 34 alunos, tá? Espero que tenha ficado claro, tá? Para vocês. Agora vamos aqui, acho que para a nossa última questão.
O gráfico a seguir, ele mostra o resultado da pesquisa feita em um bairro sobre os modos de ir à escola. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas informações. Aqui a gente tem o número de alunos, tá? Que é o número de alunos do gráfico. E aqui é o tipo de transporte que eles usam, certo? Então, de ônibus, a gente tem, ó, 2.500 pessoas de ônibus, 1.500 de carro, 4.000 a pé e 2.000 de bicicleta. E aí, com base nesse gráfico, ele quer que a gente assinale a alternativa correta. Pessoal, ele fala assim, ó, metade dos alunos vai a pé para a escola. Então, ele quer que a gente marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular aqui o total de alunos que tem nessa escola, que aí fica melhor da gente entender as coisas, ó. Observe que a pé eu tenho essa quantidade aqui, ó, 4.000. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4.000 mais. Depois eu tenho aqui, ó, de ônibus, 2.500. Depois eu tenho aqui, ó, o pessoal que vai de carro. Nós temos 1.500. E aí depois, por fim, a gente tem as pessoas que vão de bicicleta, que são 2.000 pessoas. Então vamos calcular aqui o total. 0, aqui 0, 5 mais 5, 10, vai 1, 4 mais 1, 5, com 2, 7, com 1, 8, com 2, 10. Então nós temos 10.000 alunos nessa escola. Aí ele diz assim, ó, metade dos alunos vai a pé. Pessoal, a pé é 4.000. Se eu tenho 10.000, se eu tenho 10.000 alunos, a metade de 10.000 era para ser 5.000. Então essa alternativa lá é o quê? Falsa. Porque nós não temos a metade dos alunos que vão a pé. Aí ele diz, 50% dos alunos vão à escola de ônibus. Novamente, pessoal, 50% dos alunos seria metade disso aqui. E a metade disso aqui é 5.000. E a gente vê aqui que de ônibus a gente tem apenas 2.500 pessoas. Então, também alternativa falsa. Letra C. A maioria dos alunos vai à escola de carro ou de ônibus? Na verdade, não. Tá, pessoal? Por quê, ó? Quando ele fala assim, ó, a metade dos alunos vai à escola ou de carro ou de ônibus. Observe que carro não é bem assim. Nós temos aqui apenas 1.500, certo? Ó, nós temos apenas 1.500 que vai de carro e 2.500 que vai de ônibus. Se eu juntar essas duas quantidades, ó, vai dar 4.000. Ou seja, não é a maioria dos alunos. No caso, é a minoria dos alunos. Então, essa alternativa, ela também será descartada pela gente. Aí ele diz aqui, ó, 15% dos alunos, essa é a correta, né? Mas vamos conferir. 15% dos alunos vão à escola de carro. Então, vamos fazer aqui, ó, 15% de 10.000. A gente precisa calcular isso aqui para ter certeza, ó. Então, ficaria 15 vezes 10.000 dividido para 100. Dá para cortar 2 zero com 2 zero. Ficaria 15 vezes 100, que vai dar exatamente a 15.000. Perdão, que vai dar exatamente a 1.500. A gente acrescenta 2 zeros. Então, de fato, ó, 1.500 pessoas vão de carro. De fato, ó, se a gente for olhar aqui no nosso gráfico, 1.500 pessoas vão de carro. Então, a alternativa correta seria a letra D de Deus. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado da aula. Esse PDF eu irei encaminhar para vocês. No mais, quero desejar uns bons estudos e até a nossa próxima videoaula.